problemas administrativos ainda para resolver. Tanto é que ele volta a se pronunciar em relação a isso, porque em determinado momento parece que, né, a gente ficou falando da parte esportiva, mas os problemas políticos, administrativos, financeiros do Vasco estão longe de serem resolvidos. Muito longe. E o Pedrinho é até bastante sincero em relação a isso. Foi estratégico, esperou o momento de uma vitória como a de ontem para poder se manifestar publicamente, mas ele não ilude o torcedor em relação a isso. É que o futebol tem essa característica quase que automática, né, Bruno, Donk e Prates? A partir do momento que os resultados vão acontecendo, o torcedor meio que se isola de um contexto mais amplo do seu clube e passa a focar naquilo que o campo está respondendo. É a história da devolução da dignidade competitiva. Isso o Vasco já teve em 2024. O trabalho do Paiva trouxe isso para o torcedor. Independentemente da eliminação na semifinal do Copa do Brasil para o Atlético Mineiro e de ser o 10º colocado no Campeonato Brasileiro, o Vasco consegue competir, coisa que já há algum tempo não fazia, com uma certa linearidade, com uma certa frequência. E isso choca muito o torcedor. Então, é natural. O Vasco só sobrevive com esse modelo de futebol, e esse modelo é os jogadores que lá estão, os contratos que podem ser renovados, se tiver um novo investidor. Senão, a SAF não sobrevive. Vai ter que negociar rescisões, contratos que valem até o final do ano que vem. Vão ter que ser antecipadas as suas cláusulas de rescisão. Vão ser contratados jogadores mais baratos, a base volta a ter mais protagonismo, porque o Vasco vai ter que ter um time para botar em campo ano que vem. Né? E para ser um time com capacidade de competir, precisa de mais qualidade. E para contratar tem que ter quem invista. E esse é um problema muito difícil que o Pedrinho vai ter que resolver junto lá com a ACAP e a Fundação Getúlio Vargas para que o Vasco tenha esse novo investidor. Se não tiver, tende a ser um ano muito duro esportivamente. Por mais que o vascaíno, às vezes, se deixe levar pelas circunstâncias de momento e não considere isso. E se ele não tiver esse investidor, talvez seja melhor ele nem ir para a Libertadores. Na Sula ele vai conseguir ser até mais competitivo e até financeiramente talvez seja mais interessante ir para a Sula do que ir para a Libertadores. Porque fica essa tara, esse sonho de todo mundo, não, Libertadores, Libertadores. Você cai numa pré-Libertadores, compromete o seu início de temporada e você faz 2 jogos só. E fica pelo caminho. Enquanto se você entrar numa Sul-Americana, você vai ter uma agenda completa de primeira fase da competição, vai ser de fato competitivo e com grandes chances de avançar. Eu acho que para o atual Vasco é melhor ir para a Sula do que ir para a Libertadores. Tem mais chance. Tem, eu acho. Pensando em relação, claro, pensando em relação a caminhar um pouco mais, chegar a um mata-mata, pensar em coisa grande, a Sul-Americana, ela te permite mais. Ela tem um nível inferior, joga contra equipes que também não foram bem nas suas ligas nacionais. E aquele mata-mata inicial da Libertadores, ele é muito perigoso. Ele é. E a gente também tem que separar... A pré-Libertadores é muito pior que a Sul-Americana. Muito pior. Verdade. E acho que a gente falando isso, a gente tem todo o respeito com a instituição, que a gente tem que separar as duas coisas. Claro, uma coisa é a história do Vasco, que pertence à Libertadores. Mas tem que pensar no momento do clube, o que é mais adequado para a realidade. Então, acho que não é em nada a gente defender isso, é diminuir a história e o tamanho do Vasco. Mas me parece que isso... Que é uma outra bobagem também, né, Donk? Convenhamos. É uma outra bobagem também que, invariavelmente, aqui no Rio de Janeiro, a gente acompanha de manifestação de torcedores do Vasco e que utilizam muito essa palavra, né, esse conectivo que no futebol tem um valor muito maior do que o signo de uma simples palavra, que é instituição, que era muito usada no tempo do Eurico Miranda, né? Porque fazer críticas ao futebol do Vasco, estabelecer um juízo de valor de projeção do time do Vasco com um certo limite, tudo isso era atingir a instituição. Isso é uma bobagem sem tamanho. Todo mundo que trabalha no futebol sabe o tamanho que o Vasco tem. O vascaíno de verdade sabe o tamanho que o Vasco tem. Só que, contra fatos, não há argumentos. De 2011 para cá, à exceção da Libertadores de 2018, que o Vasco jogou a fase de grupos, se classificou bem no Brasileiro de 2017, o que o Vasco viveu foram 2 estaduais e alguns rebaixamentos e uma manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro. Então assim, esportivamente, o Vasco deve a sua história muito nesses últimos 13 anos. Que o torcedor questione isso, nem me importa, porque o torcedor ele até pode ser tomado pelo fanatismo e até pela irracionalidade nesse momento. Quem tem que ser racional somos nós e o Pedrinho. Que tem sido. E o Pedrinho tem sido, é isso. Estou com o Rafa, ele lembrou bem sobre isso. O Pedrinho tem sido muito realista quanto a isso, nunca vendeu uma ilusão que ele talvez não possa pagar mais à frente, nem pagar agora. O próprio Rafael Paiva tem feito um trabalho muito decente, muito honesto nesse sentido. Você pode questionar as escolhas do treinador, quando ele colocou Payet e Coutinho juntos, o resultado foi muito ruim, o que cada um...
Agora, em relação a realismo, ele nunca falou o seguinte, o que ele sempre está falando é o seguinte, o trabalho credenciou o Vasco a pensar em coisas grandes, talvez que alguns meses não pensaria. Claro. Parou na semifinal da Copa do Brasil, contra um time melhor. Tomou um gol do Hulk. Um jogador que pegou uma bola e fez o que fez. Ele fez mais com ele resistiu mais ao Atlético do que o River. Muito mais. Com certeza. O Vasco fez um jogo muito mais difícil contra o Atlético do que o River fez contra o Atlético. Agora, me parece que internamente no clube, isso passa muito pela visão do presidente, quem trabalha ao lado dele, há essa visão realista. Que, olha, vamos fazer 45 pontos primeiro, a vitória ontem foi extremamente importante, voltou a ganhar depois de 2 meses, faltam aí 5 pontos para garantir nas contas a permanência na Série A. O quanto antes garantir, melhor, porque aí você começa a vislumbrar um outro campeonato. Sim. Opa, dá para ficar entre os 10, dá para ficar talvez com boa vontade entre os 8, e aí vai mudando o campeonato. Né? Até por isso o Rafael Paiva destacou que ontem não era atuação, o time não jogou bem, houve problemas, mas a vitória foi excepcional. Vinha da frustração. Eu tenho um diagnóstico sobre essa fala, viu, Bruno? Qual é, Rafa? Essa fala do Rafael Paiva para mim é a seguinte, olha, gente, estava muito difícil tocar o dia a dia aqui. Estava muito tenso, o negócio estava esquisito, os jogadores estavam tensos, os jogadores estavam inseguros, precisavam vencer de qualquer maneira. Vocês não sabem o que eu estou passando nesses mais de 35, 40 dias. É a mensagem subliminar, quando ele fala que para ele o resultado foi mais importante do que a atuação e que 1-0 foi goleada. Só ele lá dentro sabe o que vinha passando. E a tendência natural, pode ser que o campo me desminta, mas a tendência natural é que contra o Bahia segunda, o Vasco jogue bem melhor do que jogou ontem. Mas essa tensão é pelo fato de o trabalho dele estar sendo questionado ou não, Rafa? Pela pressão de resultado, né? Porque uma vez estando na semifinal de Copa do Brasil, obviamente que o torcedor pensa na final, tem um lado, além do técnico e do institucional, o financeiro, é a pontuação do Campeonato Brasileiro, é tudo, né? E não tem, Rafa, não tem jeito, né? A atuação, não tem jeito. Não, a atuação contra o São Paulo em Campinas foi muito ruim. Isso, então, é aí que eu quero chegar. Porque claro que foi muito ruim, porque claramente o foco estava contra o Atlético. A competitividade que não teve contra o São Paulo, a gente viu contra o Atlético. E assim, acho que também de uma forma um pouquinho mais ampla, independentemente da situação do foco que estava, de fato, na Copa do Brasil, ainda que você tenha mantido uma boa base do time naquela partida, é fato que o trabalho é bom, mas no recorte recente as atuações caíram. Sim. Então acho que isso também acaba influenciando. Acho que o peso anímico de uma frustração da eliminação, por toda a energia que estava e pelo fato que dava. Porque o Atlético Mineiro, o jogo parecia que ia para os pênaltis quando saiu o gol do Hulk. Então, assim, você fala, putz, eu estou enfrentando um time que é mais forte do que eu estou fazendo um jogo competitivo, dá para sonhar, e aí você sofre o gol, você murcha e isso afeta os outros dias. Então, acho que tudo isso compôs essa questão de ontem era vencer ou vencer, independentemente se jogava bem. Tô com o Rafa, acho que, não sei se vai vencer, mas acho que vai ser um Vasco mais leve na próxima partida. E pensando aí dentro de campo, Bruno, nós mostramos o Coutinho. Coutinho, ele pode ser muito importante a médio prazo. Eu acho que ele foi um símbolo até do presidente que o contratou, da maneira que ele foi contratado, da maneira que ele volta ao Vasco, pela identificação, pelo carinho que ele tem com o clube. Agora, em campo, o Coutinho ainda não apresentou. Coutinho pode ajudar muito o Vasco. Acho que ele tem uma qualidade acima dos demais do grupo de jogadores do Vasco. Tem. Mas até agora o Coutinho que o Vasco contratou não chegou. Eu acho por uma série de coisas. Problemas coletivos do time em alguns momentos, problemas dos adversários superiores em outros momentos. Mas o Coutinho que o Vasco contratou não ainda se apresentou para jogar. Talvez se apresente agora, num ambiente mais leve, a partir de segunda-feira contra o Bahia, jogando com uma sequência, com um descanso um pouco maior entre um jogo e outro. Mas aquele Felipe Coutinho que o Vasco contratou com aquela empolgação... Aquele querendo demais, por enquanto, está querendo de menos. Daqui a pouco, se ele querer demais, aí a gente fala que ele voltou a jogar o que ele tem condição de jogar. Mas o torcedor está questionando, Rafa, isso e a relação com o Payet, do torcedor com o Payet? Quando ela é comparativa com o Payet, o Coutinho está mais bem cotado na Bolsa de Valores interna de São Januário. Então. Não tem nem como sair. Eu acho que, para mim, são comportamentos distintos, mas do mesmo diagnóstico. Ambos precisam de uma pré-temporada. A minha dúvida em relação ao Payet é se ele quer. Eu tenho dúvidas mesmo. Não, o Payet essa é uma informação, né, que eu estou tentando... as atuações dele... os comportamentos, né, mais que as atuações dele, em alguns momentos, denotam uma ideia de cansei daqui. Sabe, não aguento mais. Não jogo, quando jogo pouco, quando estou jogando o cara me tira. Não é uma coisa explícita, é o que está na atmosfera, é o que a gente sente no cenário. E o Coutinho não, o Coutinho está muito à vontade, está na casa dele, é 4 anos mais novo. Mas se o Payet quiser, serve para o Payet o que para mim serve para o Coutinho. Pré-temporada.
eles precisam, o Bahia para se recondicionar fisicamente e o Coutinho para poder ajustar o fuso cronológico do atleta, porque ele está vindo de um outro calendário. Então ele precisa desse período. Então vem aí as férias, vem aí a pré-temporada, e se depois disso o rendimento dele não melhorar, aí eu acho que nós teremos diagnosticada uma triste realidade de um meia que não vai conseguir mais ser o jogador que já foi. Tomara que consiga, né? Porque a gente enxerga, assim, eu concordo com o Rafa, essa boa vontade demais, né? Rafael, repetir só a parte do fuso aí, essa definição, gostei muito. Repete essa pra gente, o Rafa. Não sei nem se existe, é o neologismo que me ocorreu nesse momento. Como quase tudo que eu falo aqui, vem na hora. Fuso cronológico de uma temporada. Porque os caras vêm da temporada europeia, temporada asiática. Existe. É um outro contexto de calendário. Existe. Eu fiquei confuso aqui também, adorei. Porque o cara tá num outro... Obrigado, Bruno. Não. Você acabou de empatar o jogo comigo. Depois do cara a cara, você empatou o jogo agora. O fuso biológico e o fuso cronológico. É claro, e claro que tem. Não faz Óbvio sentido? que tem, claro. O cara tá em outra zona, né? Em outra rotação, né? Vem pra cá. Isso aí. Se não existia, passou a existir agora, existe, Rafa. Sim, claro que existe. Depois do que o Rafa explicou pra gente. Até mais, Rafa. Eu levo isso pra sala de aula, vocês reclamam. Um abraço a todos. Não, isso é a aula do Rafa aqui conosco. Tem um vernáculo que poucos têm. Vamos lá, hein? Obrigado, Rafa. Olha só, títulos da Copa do Brasil. É isso aí, rapaziada. Vitória importantíssima do Vasco nessa altura do Campeonato Brasileiro. Vinha de muito tempo sem vencer o Vasco, né? Chegou aos 40 pontos nesse momento. 8 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento. O Corinthians, eu acho, cara, que a imprensa, o torcedor, tá viajando e viajando demais. O Vasco já está no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Se você acreditar que o Vasco não vai somar 4 pontos em 8 partidas, que existe a possibilidade do Vasco não somar 4 pontos em 8 partidas, pelo amor, né, mano? Pelo amor, cara. Que é isso? Após essa vitória, né? Antes dessa vitória aqui era um negócio bem questionável. Mas após essa vitória, o Vasco tem 8 jogos. Vamos lá para eles. Vasco e Bahia. Em São Januário. Vasco e Botafogo. Acho que o Botafogo mete a sapeca no Vasco aqui. Eu acredito que o Botafogo vai vencer o Vasco. Joga o melhor futebol do país hoje, do continente hoje. Fortaleza e Vasco. Fortaleza não tá lá essas coisas, né? Apesar de estar na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Dá pra... Olha, aqui ou é um empate ou é uma derrota, beleza? Vasco e Inter. Dá pra acreditar numa vitória, só aí. Se fizer, já foi 46 pontos. Corinthians e Vasco. Acredito em uma derrota, mas... Acredito em uma derrota porque o Vasco é freguesaço aí do Corinthians, né? Infelizmente. E Vasco e Atlético Goianiense, dá para vencer. 49. Vasco e Atlético Mineiro, um empate ou uma vitória, ficaria entre 52 e 50 pontos. Cuiabá e Vasco, entre 55 pontos e 50. Eu acho que o Vasco termina aí com uma média de 50 a 55 pontos no Campeonato Brasileiro. Se a gente olhar aqui, vamos para o ano passado, 55 pontos, ficou em nono colocado. 50 pontos, caramba, 50 pontos, ficou em 13º. 13º, rapaz. Conseguiu uma vaga de Sul-Americana, né? 55 em nono. É o que eu acho que dá, né? Acredito muito que dê para o Vasco conquistar isso daí. Vamos ver no 2022. 2022, 55 pontos. Fortaleza foi para a Copa do Libertadores. Os 50 pontos, 53 ficou o Botafogo, ficou em 11º. Primeiro time rebaixado ficou com 37. Esse ano aqui eu acho que o primeiro time rebaixado vai ficar com
uns 40, 40 e pouco, hein? Tá bem disputado. Tá bem mais disputado do que no ano passado. Vamos ver, né? Vamos ver o que o Vasco vai conseguir fazer nesse Brasileirão, mas acredito que esse sufoco de rebaixamento aí já não passa mais. Só falta mais 4 pontos.